Saiu a segunda convocação da seleção brasileira na era Carlo Ancelotti. A segunda convocação foi publicada há cerca de 50 minutos atrás, 1 hora atrás, foi divulgada, né, pelo próprio treinador italiano, na entrevista coletiva que aconteceu há pouco lá na sede da CBF. E inclusive acabou há pouco tempo a coletiva, né? Nós temos alguns pontos aqui a discutir da convocação, tem novidades aí na lista. Jogadores que tinham ido da outra vez, na primeira convocação, não foram convocados agora. Nós vamos bater um papo sobre isso, beleza? Fica à vontade aí para deixar o seu comentário aí embaixo. Também a respeito da convocação, o que você achou, se você concorda com a convocação ou não, quem você levaria de diferente se você não concorda. Enfim, fica à vontade, beleza? Bora bater um papo juntos aqui. Like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E vamos direto à lista de convocados do técnico italiano Carlo Ancelotti. No gol não mudou muita coisa, aliás não mudou nada, né? Foi mais ou menos parecido com o que foi a primeira convocação dele. Alisson do Liverpool, Bento do Al-Nassr da Arábia Saudita e o Hugo Souza do Corinthians. Aqui não tem muito o que falar, né? Não tem muito o que falar. Na linha de defesa, zaga, lateral direita, lateral esquerda, nós temos o Alessandro é aquele mesmo que foi convocado do Lille da França na primeira convocação do Ancelotti. Eu acho que é muito justa a convocação dele, ele foi bem contra Equador e Paraguai. Alexandro do Flamengo, lateral esquerdo, Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit, Wanderson do Mônaco, Wesley da Roma. Aliás, o Wesley estreou na Roma esse final de semana no Campeonato Italiano, fazendo gol. Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal e o Marquinhos do PSG. Essa é toda a linha de defesa aí convocada pelo Carlo Ancelotti. Eu acho que a grande surpresa aqui é o Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno. Eu me surpreendi bastante com ele na lista de convocados. Voltando à seleção brasileira, ele já havia sido convocado. O Éder também voltando à seleção brasileira, né? Foi convocado dessa vez. Legal, cara. Legal a convocação do Fabrício Bruno. Gostei. É um bom zagueiro e eu acho que tem muito a da seleção brasileira, né? Vamos pro meio campo? O Andrei Santos do Chelsea, né? Tá no Chelsea agora. Esse Andrei Santos, inclusive, foi convocado na primeira convocação do Carlo Ancelotti. Tá de volta. Bruno Guimarães do Newcastle. Casemiro do Manchester United, também de volta à seleção brasileira, né? Desde a primeira convocação. Joelinton do Newcastle. Aqui acho que a grande novidade para muitos aí, né? E para muitos uma surpresa. Lucas Paquetá do West Ham na Inglaterra, né? Para quem, só contextualizando rapidinho, o Paquetá, para quem não sabe, teve um problema aí com a justiça inglesa por suspeitas de manipulação de resultado em casos de aposta e tal, de favorecimento de resultados. Mas a situação aparentemente foi resolvida, ele foi absolvido, foi divulgada aí a sentença agora no começo do mês de julho, né? Ali por volta do dia 1º de julho, se eu não me engano. Desculpa, de julho não, de agosto. No começo do mês de agosto. Final do mês de julho, começo do mês de agosto. Acho que foi dia 31 de julho. Inclusive foi até no dia que eu fiz a cirurgia dentária aqui, por isso que eu tô meio confuso. Mas foi isso mesmo. Tá de volta, foi convocado e tá aí na lista do Carlo Ancelotti, do professor Carlo Ancelotti, do Carleto, do Mister. Vamos pro ataque. Chelsea teve mais um jogador convocado, que foi o Estevão. O Estevão foi convocado para a seleção mais uma vez, né? Já tinha ido na primeira convocação também. Gabriel Martinelli do Arsenal. João Pedro do Chelsea, muita gente pedia, principalmente pelos poucos jogos que ele fez no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, quando chegou no Chelsea. Né? Fez 2 gols contra o Fluminense, fez gol na final da Copa do Mundo de Clubes contra o PSG. Já estreou no Campeonato Inglês. O pessoal pediu a convocação dele, tá aí, né? Muita gente pediu nas redes sociais e tal. Caio Jorge do Cruzeiro. Acho que também é uma grande novidade. Esse cara vem jogando muita bola. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, 15 gols do campeonato. Em 21 jogos que o Cruzeiro disputou, 20 jogos, se eu não me engano, o Caio Jorge tem 15 gols. Então é bastante coisa, né? É bastante coisa. E vai ter a chance da seleção brasileira. Tomara que consiga jogar. Luiz Henrique do Zenit, outro jogador voltando à seleção brasileira. Caso do Luiz Henrique, que tinha ido no ano passado. Logo quando estreou na seleção, já fez gols, né?
na seleção brasileira, fez gol contra o Chile e tudo. Então, tá voltando à seleção brasileira. Acho que é uma boa novidade também para essa seleção brasileira. Bom jogador. Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona e o Richarlison do Tottenham. Essa aqui é a convocação. Acho que eu, sinceramente, ele já levou o Richarlison na primeira convocação. Tá levando o Richarlison agora. Eu imagino que ele tem aí uma preferência pelo futebol do Richarlison. Apesar do Richarlison, eu acho que não ainda conseguiu ter uma sequência para estar na seleção brasileira, mas é a segunda convocação dele. Eu levaria? Não. Não levaria. Mas, tá aí. Eu acho que a lista, no geral, foi coerente com o que ele falou, inclusive na coletiva depois, ele foi perguntado sobre isso, né? Ele respondeu, falou, olha, o fato de eu levar outros jogadores agora é porque eu quero ter experiência, eu quero conhecê-los melhor, né? Tem alguns jogadores que ele quer conhecer, quer ter experiência de trabalhar, ver como vai sair na seleção brasileira, quer testar. Claro, tá chegando agora, o Brasil já classificado, ele vai ter uma oportunidade boa para isso, para testar contra o Chile e contra a Bolívia. Tudo bem que é a 4.000 metros de altura, lá em El Alto, né? Mas ele vai fazer alguns testes, vai aproveitar para fazer alguns ajustes na convocação dele, nas listas dele. Então acho que é legal, né? Ele levar alguns jogadores para testar. Alguns jogadores eu não imaginava que ele convocaria de novo. Foi o caso do Richarlison, por exemplo. O caso aqui do Lucas Paquetá eu também não esperava. Eu também não imaginava que ele seria convocado. Até porque a gente não sabe como ele vem agora, né? Depois desse tempo todo aí resolvendo essas questões pessoais dele. Ele também ficou um tempo parado. Então a gente não sabe como ele vem. O Lucas Paquetá, né? Vinha jogando ele no West Ham, mas com a cabeça cheia de coisa e tal. Como será que ele vai estar agora? Claro, imagino eu que mais tranquilo, mas... E o futebol? Fisicamente, na coletiva, o Ancelotti deixou bem claro, inclusive com as ausências aqui, né, nessa lista, a gente está sem o Vini e o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Rodrigo. E ele falou sobre isso. Falou que no momento ele está priorizando a questão física, o jogador da seleção brasileira tem que estar bem fisicamente, 100% fisicamente nos seus clubes. Falou do Neymar, da convocação do Neymar, explicou que não convocou o Neymar por um problema que ele teve no fim da semana. Segundo o que foi divulgado no Santos, ele teve um edema na coxa, né? Aí tem alguns boatos acontecendo, enfim, não sei o que é verdade e o que não é, mas a princípio ele teve um edema na coxa, tá fora. Quando foi perguntado se ele levaria o Neymar, se ele precisaria testar o Neymar ali, ele falou que o Neymar é um jogador que não precisa ser testado, né, que todo mundo já conhece, mas ele precisa estar inteiro, tá bem. E ele deixou claro várias vezes na coletiva, para quem acompanhou, para quem não acompanhou também, imagino eu que em algum momento vai ver as aspas aí, ou vai acompanhar em algum lugar, enfim. Ele deixou muito claro que jogador para a seleção brasileira tem que estar 100% bem fisicamente. Então ele deixa claro que se não estiver bem fisicamente, não vai ser convocado. Pelo menos por agora não vai ser convocado. Será que vai ser assim com o Neymar? Não sei, né? Mas ele deixou isso claro. Então, são pontos a observar. Uma coisa que eu concordo com ele, que o Neymar não precisaria ser testado tecnicamente. Porque tecnicamente todo mundo sabe que ele pode entregar. Agora, fisicamente é o que é o problema. Ele até agora não conseguiu fazer uma sequência de 10 jogos. Ele fez aí uma sequência aí de 7 a 8 jogos agora, né, recentemente. Mas não chegou a 10 jogos. Ficou suspenso no jogo contra o Bahia, né, no jogo de ontem. Tá com essa lesão na coxa de novo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nas próximas convocações. Agora, fato que o Ancelotti tem pouco tempo para trabalhar, né? Eu já disse isso aqui uma vez e falo de novo. Ele tem pouco tempo para trabalhar. Então ele vai testando alguns jogadores, vai testando algumas posições. E hoje ele deixou muito claro isso. Então vamos aguardar agora para ver o que vai acontecer. Alguns jogadores já tinham ido para a seleção brasileira, mas não tinha tido uma grande oportunidade. Imagino eu que vai ter agora para que o Ancelotti vai observar, né? Imagino eu. Mas é isso, meus amigos. Lista da seleção divulgada para os amistosos. Praticamente é um amistoso, né? Porque o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Jogo contra o Chile pelas eliminatórias no dia 4 de setembro no Maracanã. E no dia 9 de setembro contra a Bolívia, lá na Bolívia. Né? A 4.000 metros de altura quase. Oremos.
Jesus amado. É isso, pessoal. Comenta o que você achou embaixo aí nos comentários, o que você pensa sobre essa lista do Carlo Ancelotti. Gostou ou não gostou? Deixava de levar alguém para levar outra pessoa, enfim, outro jogador? Fica à vontade. Deixa aí nos comentários, tá bom? A gente tá sempre aqui na medida do possível olhando os comentários de todo mundo. É muito gratificante, cara, quando eu posso ler os comentários de vocês aqui, enfim. Quando eu tenho aqui a visibilidade de vocês, cada view, cada like, cada inscrição no canal, cada comentário é muito gratificante. Muito obrigado para todo mundo. Muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Então, ó, gostou do conteúdo? Like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal!